Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para a honra e glória de Deus para mais um vídeo. E hoje eu quero estar apresentando aqui uma fala de Jesus que está lá em João 8, verso 12, que diz assim: Jesus, Jesus é a luz do mundo. De novo, Jesus lhe falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A gente percebe aqui que no mundo que a gente vive hoje, estamos em trevas espirituais. O mundo já é do maligno. A Bíblia diz também que aquelas pessoas que se apegarem ao mundo irão para o inferno. Mas não é porque Deus tem prazer na morte do ímpio, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dele, do mesmo, do ímpio, mas que o ímpio se arrependa. Mas uma vez que o ímpio está é, junto ali ao pecado, Deus terá que destruir o pecado. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, e quem anda em Cristo não andará em trevas, pelo contrário, terá luz, isso é maravilhoso. Isso é uma verdade tão real, que quase dá para tocar, mas dá para sentir, dá para experimentar. Então, o vento você não consegue tocar, eu não consigo tocar, mas a gente consegue presenciar o vento através das folhas das árvores balançando, através do, do vento em nosso rosto. Isso tá em paralelo, descrito também em 1 João 1. Eu vou ler do verso 1 ao 4. 1 João. 1 João não. João capítulo 1, do verso 1 ao 4. João, capítulo 1, do verso 1 ao 4, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. De novo aqui, mostrando que Cristo é a luz do mundo, que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, aqui a gente percebe que Jesus é a nossa única e suficiente saída para esse mundo desastroso, para que esse mundo egoísta, para que esse mundo orgulhoso que só pensa em si mesmo. E quando eu digo mundo, não é um mundo de forma mística, o universo, não, as pessoas a qual que está inserido nesse mundo. Eu, você, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. O livro de Romanos diz isso. Salmos 119, 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. De novo, luz. E quando a gente vê ali luz, a gente vê que é muitas referências. Cristo mostrando de várias formas que nós somos luz do mundo, que Ele quer dar a luz dele para nós, para que a gente sejamos o, o sal da terra e a luz do mundo, entendeu? Então a gente percebe que a luz estava em todo lugar. Vamos lá no princípio, lá em Gênesis 1. Gênesis 1, 1. Vamos dar uma olhadinha aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se moveu sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Vou parar por aqui. Você percebe aqui que a luz está sempre presente, e aquele que está em Cristo terá luz, terá liberdade. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu amigo, minha amiga, igreja, temos que estar mais unidos do que nunca nesse momento triste que a humanidade está passando, que o mundo está passando. E aqui eu não estou falando de política apenas, eu estou falando de todas as áreas: saúde, trabalhista, segurança, sabe? Em todas as áreas
está tendo aqueles criminosos que estão deturpando ali as leis de Deus e roubando. E a Bíblia é bem clara, se essas pessoas não se arrependerem, elas vão para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. E muitos acreditam, não, já passou mais de 2000 anos e Cristo não voltou. Por que que ele haveria de voltar agora? Já não faz tempo? Nada disso. Lembre-se que 1 Pedro diz que ele retarda sua volta por misericórdia, porque tem mais pessoas para se converter. Então, veja o Senhor como Deus misericordioso, que ele, ao mesmo tempo que ele retarda a sua volta, não é um retardamento infinito, que sempre vai estar se retardando e ele nunca vai voltar. Não, ele vai voltar, ele prometeu. Então, acredite em Cristo Jesus. E você que não é convertido ou convertida, aceite o Senhor como Salvador da tua vida hoje, para que depois o coração não se endureça. 1 Coríntios diz isso, né? 1 Coríntios 6, 1 a 2. Aceite Ele como Salvador da tua vida. E essa mensagem eu quero estar passando para vocês. Eu vou contar uma parábola para encerrar esse vídeo para não ficar tão longo. Havia um rei no teu palácio, no teu reinado, que ele estabeleceu uma lei, que é o seguinte: toda pessoa que for pega roubando vai ter um dos seus olhos vazado ou arrancado. Ninguém roubava, as celas viviam vazias, empoeiradas, carros abertos. Mas um certo dia os oficiais levaram um jovem para esse rei. E esse rei falou: vazem os olhos dele. Mas o rei, ao perceber, era o filho. E agora? O que você faria se você estivesse no lugar do rei? Você vazaria o- o- os olhos do seu próprio filho ou cumpriria a lei? Se você cumprisse a lei, você estaria sendo rude, estaria sendo malvado, né? Ao extremo. E o reinado ali todo serviria a você por medo e não por respeito e por amor. Mas por outro lado, que você passasse um pano pro seu filho, você seria um rei corrupto. Tá vendo? Se fosse a faxineira, todo respeito aqui às, às faxineiras, né? Apenas um exemplo. Se fosse o seu Zé ou, né, alguém assim de baixo escalão, ele vazava os olhos, mas já que é o príncipe, o filho do rei, ele não fez nada. O que que esse rei fez? Ele diz o seguinte: vazem os olhos. A lei manda assim, vazem. Mas não vazem os olhos dele, vazem o meu. Isso Cristo fez na cruz do Calvário. Qual que era o salário do pecado? É a morte. E todos nós nascemos pecadores. Salmo 51. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então, Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. João 3,16. Acredite, creia no Senhor seu Salvador. Ele simplesmente vai ficar por toda a eternidade com consequências eternas por mim e por você. Fique com Deus, que Deus te abençoe, te dê uma bela, ótima noite e que essas palavras entrem no teu coração para que vocês aceitem o Senhor como Salvador da vida de vocês. Um abraço, tchau.